graça e paz. O que eu desejo trabalhar e analisar dentro do ministério paulino são três expressões categóricas do ministério de Paulo. A primeira expressão, pregador. A segunda expressão, apóstolo. E a terceira expressão, mestre. Primeiro, desejo trabalhar o pregador. Paulo, na epístola a Timóteo, a primeira epístola, ele fala que ele é pregador, apóstolo e mestre. Na segunda epístola, também ali no primeiro capítulo, ali no primeiro capítulo, Paulo também fala que ele é pregador, apóstolo e mestre. Pregador, apóstolo e mestre. O ministério paulino tinha esta trilogia. Primeiro ele é pregador. Depois ele é apóstolo. E por fim mestre. É justamente o que está faltando na nossa igreja contemporânea. Está faltando o pregador, está faltando o apóstolo, está faltando o mestre. A visão que nós temos hoje do pregador é aquela visão capitalista, né? Aquela visão capitalista que o pregador é aquele que está num grande auditório. Produzindo um sermão que muitas das vezes é mambembe e muitas das vezes é um sermão que abraça e afaga a vaidade. Eu tenho visto alguns pregadores interessantes, não nos grandes púlpitos, nem nas grandes tribunas. Eu tenho percebido grandes pregadores nas ruas de São Paulo, na Praça da Sé, ali em São Paulo. De vez em quando eu paro para ouvir alguns pregadores que pregam nas ruas, o Evangelho de Jesus nas ruas. Alguns outros pregam nos trens, nas ruas, nas praças. Não temos mais aquele categórico culto ao ar livre. Ele morreu, não existe mais. E eu sou fruto de uma pregação de rua. Eu sou fruto de uma pregação numa praça pública aqui na cidade de Barra do Piraí. Uma pregação numa praça pública. Eu sou fruto deste evangelismo, desta evangelização. A pregação hoje para alguns é um status social. E não mais aquela visibilidade evangelística do Evangelho de Jesus. E Paulo é muito claro, eu também sou pregador. Não sou apenas apóstolo e nem apenas mestre. Eu também sou pregador. E Paulo tinha esta consciência cristã do significado da palavra pregador, pois ele era realmente um grande pregador, um pregador das praças, das ruas, um pregador que estava sempre militando o Evangelho de forma muito ampla e muito abrangente e muito intensa, dinâmica e empolgada. Desejo agora articular um pouco o apóstolo. Paulo autodeclara-se apóstolo. Nós temos hoje no mundo neomoderno, neocontemporâneo, já estamos num mundo já pós-contemporâneo, um mundo neocontemporâneo e um mundo também pós-evangélico. E também neo-evangélico. Estamos vivendo um novo evangelho, o conglomerado neopentecostalismo. Estamos dentro do mundo pós-moderno, pós-contemporâneo também. E dentro deste mundo não há lugar mais para aquele apostolado primitivo apostólico paulino. O que nós temos hoje é uma certa vaidade em torno do apostolado. Tornou-se modismo hoje o apostolado. E o apostolado paulino era um apostolado cristocêntrico. Paulo dinamizava o seu apostolado a partir de Cristo.
e não de manobras políticas ou ideologias eclesiásticas. Alguns hoje usam o título de apóstolo, mas não têm a essência de apóstolo. O título hoje é paquerado pelo mundo pós-moderno, pós-contemporâneo, o título é paquerado. Mas Paulo não tinha apenas o título de apóstolo. Paulo era verdadeiramente o apóstolo escolhido por Jesus Cristo. Ele foi muito claro: eu fui chamado por Jesus para ser apóstolo. Chamado por Jesus e não por homens. O apostolado atual hoje é de homens, é vaidoso. Estamos vivendo hoje uma epidemia, um epidemismo apostólico, um modismo apostólico, um apostolado sem essência cristológica, sem essência cristocêntrica, sem apostolado primitivo, sem uma raiz evangélica, uma raiz cristã, uma raiz bíblica. Para muitos hoje, o apostolado é muito vaidoso mesmo. E existe aí uma busca desenfreada, beligerante pelo apostolado. Mas não queremos as marcas do apostolado. Paulo foi muito claro: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. As marcas de Cristo. Paulo carregava no seu corpo as marcas de Cristo. Cadeias, prisões, tribulações, lutas, labores, perseguições, afrontas, mortandades, doenças, crises, intrigas, massacres, labutas. Meu Deus, Paulo passou por um momento assim de muitas dificuldades, muitas tribulações, muitas lutas. Ele chegou a falar: o Senhor me revela que o que me espera, o que me aguarda são perseguições, são aflições, são tribulações, são lutas. Paulo não esperava um mundo bom. Paulo não aguardava um evangelho epopético, um evangelho tupiniquins, um evangelho gracioso. Paulo não salvaguardava este evangelho. O evangelho de Paulo era um evangelho de sofrimentos, não é? Ele não sonhava com um evangelho burguesado, com um evangelho societizado, não. Um evangelho bacanizado, não. O evangelho de Paulo era um evangelho de sofrimentos, de lutas, de grandes confrontos, de grandes aflições, de grandes confrontos, de grandes batalhas. E por fim o mestre, o ensinador, o educador. Temos poucos mestres hoje, temos muitos barulhentos, muitos gritadores e puladores, mas não temos nem pregador, nem apóstolo e nem mestre. O mestre é o educador, e Paulo pregava, ele era enviado, porque o termo apóstolo, no sentido é enviado. Paulo era pregador, Paulo era enviado por Deus, e Paulo era mestre, educador e ensinador. Então nós temos aí uma trilogia paulina. Paulo era pregador, apóstolo e mestre, educador. O que falta em nossas igrejas hoje é ensino, é doutrina, é didático, é didascalia, é ensino da palavra. Hoje nós temos muitos shows, muitos barulhos, muitos auês, muitos ieieiês, muitos oba-obas, mas falta o ensino, falta o mestre. Deus nos abençoe com esta reflexão. Sejamos como Paulo, pregador, apóstolo e mestre. Graça e paz.